O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema deste domingo é evidentemente a vinda do Espírito Santo, dom de Deus a todas as pessoas que creem. O Espírito da vida renova, transforma, constrói comunidade e faz crescer a criatura nova. O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã reunida à volta de Jesus ressuscitado. Esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que permite aos discípulos superar o medo e as limitações. O texto de hoje, lido também no segundo domingo da Páscoa, situa-nos no cenáculo do próprio dia da ressurreição. Apresenta-nos a comunidade da nova aliança, nascida da ação criadora e vivificadora do Messias. No entanto, essa comunidade ainda não se encontrou com Cristo ressuscitado e ainda não tomou consciência das implicações da ressurreição. É uma comunidade fechada, insegura, com medo. Necessita de fazer a experiência do Espírito. Só depois estará preparada para assumir a sua missão no mundo e dar testemunho do projeto libertador de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas narra a descida do Espírito sobre os discípulos no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Sem dúvida, as razões teológicas e para fazer coincidir a descida do Espírito Santo com a festa judaica do Pentecostes, a festa do dom da lei e da constituição do povo de Deus. Mas o Evangelho de João já coloca que o Espírito Santo desceu ao anoitecer do dia da Páscoa, a recepção daquele que vem renovar todas as coisas. João começa por pôr em relevo a situação da comunidade, o anoitecer, as portas fechadas, o medo. São o quadro que reproduz a situação de uma comunidade desamparada no meio de um ambiente hostil e, portanto, desorientada e insegura. É uma comunidade que perdeu as suas referências e a sua identidade e que não sabe agora a que se agarrar. Entretanto, Jesus aparece no meio deles. João indica que dessa forma os discípulos, fazendo a experiência do encontro com Jesus ressuscitado, descobriram o seu centro, o seu ponto de referência, a coordenada fundamental à volta do qual a comunidade se constrói e toma consciência da sua identidade. A comunidade cristã só existe de forma consistente se está centrada em Jesus ressuscitado. Se Jesus sai do centro da nossa missão, tudo perde o sentido, tudo fica vazio. Jesus começa por saudá-los desejando-lhe a paz, o shalom em hebraico. A paz é um dom messiânico, mas nesse contexto significa sobretudo a transmissão da serenidade, da tranquilidade, da confiança
que permitirão aos discípulos superar o medo e a insegurança. A partir de agora, nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade do mundo poderão derrotar os discípulos, porque Jesus ressuscitado está no meio deles. Em seguida, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. São os sinais que evocam a entrega de Jesus, o amor todo expresso na cruz. É nesses sinais, na entrega da vida, no amor oferecido até a última gota de sangue, que os discípulos reconhecem Jesus. O fato desses sinais permanecerem no ressuscitado indica que Jesus será, de forma permanente, o Messias cujo amor se derramará sobre os discípulos e cuja entrega alimentará a comunidade. Vem depois a comunicação do Espírito. O gesto de Jesus de soprar sobre os discípulos reproduz o gesto de Deus ao comunicar a vida ao ser humano quando criou ou modelou a forma de agi-la. João utiliza aqui precisamente o mesmo verbo do texto grego, que existe lá no livro do Gênesis. Com o sopro de Deus, Gênesis 2, versículo 7, o homem tornou-se um ser vivente. Com este sopro, Jesus transmite aos discípulos a vida nova e faz nascer a criatura nova. Agora os discípulos possuem a vida em plenitude e estão capacitados, como Jesus, para fazerem da sua vida um dom de amor ao próximo. Animados pelo Espírito, eles formam a comunidade da nova aliança e são chamados a testemunhar com gestos e palavras o amor de Jesus. Finalmente, Jesus explicita qual a missão dos discípulos: a eliminação do pecado. As palavras de Jesus não significam que os discípulos possam ou não, conforme seus interesses ou a sua disposição, perdoar pecados. Significam apenas que os discípulos são chamados a testemunhar no mundo essa vida que o Pai quer oferecer a todas as pessoas. Quem acreditar, essa proposta será integrado na comunidade de Jesus. Quem não aceitar, continuará a percorrer caminhos de egoísmo e de morte. Este é de pecado. A comunidade animada pelo Espírito será a mediadora desta oferta de salvação oferecida a partir do testemunho da pregação daquilo que receberam de Jesus. Os discípulos, como a igreja, a comunidade, simplesmente devem comunicar esta mensagem oferecendo a salvação. A comunidade cristã só existe de forma consistente se ela estiver centrada em Jesus. Jesus é a sua identidade e a sua razão de ser. É nele que superamos os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas limitações, para partirmos à aventura de testemunhar a vida nova da criatura nova. As nossas comunidades são, antes de mais nada, comunidades que se organizam e se estruturam em volta de Jesus. Assim deve ser. Nada deve ser o centro mais do que Jesus. E a partir de Jesus, os seus sentimentos, as suas palavras, as suas ações também devem ser de todos os seus seguidores, de todos nós. Identificar-se como cristão significa dar testemunho diante desse mundo dos sinais que definem a Jesus. A vida dada, o amor partilhado. As comunidades constituídas à volta de Jesus são animadas pelo Espírito Santo. O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em serviço simples e humilde. É Ele que nos faz vencer os medos, superar as situações difíceis, os fracassos, as dores, derrotar tudo aquilo que tira de nós a esperança. Mas ao mesmo tempo é preciso ter consciência da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades e estar atentos aos seus apelos, às suas indicações, à sua missão. Celebrar o Pentecostes é celebrar o nascimento da nossa igreja. O quanto ela é importante, o quanto ela é necessária, o quanto ela é fundamental para dar continuidade à missão, ao projeto, a tudo aquilo que Cristo foi
e é no nosso meio. Devemos nos sentir alegres e felizes pela missão da nossa igreja, pelas suas lideranças, pelas nossas comunidades, pelos tantos meios de evangelização, grupos, pastorais, movimentos, projetos, tantas iniciativas. Invoquemos sempre o Espírito Santo para podermos vencer as situações de hoje, abrirmos as portas e sairmos em missão. Uma missão tão nobre como a missão de Jesus, uma missão que salva, que renova e que nos traz vida em abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.